Olá, graça e paz. Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical e hoje nós iremos estudar o capítulo 4 do livro de Jonas, um livro bastante edificante, e hoje também será o último capítulo dessa série, onde iremos fechar o livro de Jonas e aprender um pouco mais sobre a vida desse profeta e o quanto que ele tem para nos ensinar. Vamos primeiro ver os objetivos da aula de hoje. Hoje, nós temos 6 objetivos e eu espero que ao final desse estudo você possa entender cada um deles. Primeiro, nós vamos mostrar o motivo da fuga de Jonas. O segundo é apresentar Deus. O terceiro é mostrar que Jonas conhecia Deus. Mostrar a falta de compaixão de Jonas. Mostrar o tratamento de Deus e mostrar o agir de Deus. Vamos lá? Entrando no texto do capítulo 4, o capítulo 4 ele possui 11 versículos, então nós vamos ler os 11 versículos para assim podermos partir para a análise do texto e entender aquilo que Deus quer falar conosco. O primeiro, vamos ler do 1 ao 5, que diz assim: Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: Ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabias que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste, e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava sua cabeça. Então quis morrer e disse: Para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: É claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse: Essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também muitos animais. Partindo para analisarmos o texto, vamos analisar primeiro o versículo 1 e o versículo 2 desse capítulo e vamos entender o motivo da fuga de Jonas. Eu já vi muitas pessoas pregando sobre Jonas e tantas pessoas falam o motivo da fuga dele, que elas está fugindo de Deus, que está fugindo dos propósitos de Deus, que está fugindo disso, daquilo. Tanta gente usa esse texto, mas na verdade, se você fizesse um estudo mais aprofundado, você iria entender no capítulo 4 o motivo da fuga de Jonas. Nós precisamos entender que Jonas, ele não é um profeta fujão, até porque ele é profeta do Senhor e está registrado na Bíblia como profeta. O Jonas, ele fugiu porque ele tinha um motivo. A fuga de Jonas foi para evitar que Deus salvasse a cidade de Nínive. Deus queria salvar Nínive e Jonas não queria que Nínive fosse salva. E o motivo dele não querer isso
é porque Nínive era a capital da Síria, uma cidade que era inimiga de Israel. Imagine você, uma pessoa que só lhe faz mal, que só lhe deseja mal, que só fala mal de você, e Deus lhe dar uma palavra de cura e libertação para essa pessoa. Será que se Deus mandasse você levar algo para edificação na vida de alguém, você iria? Se essa pessoa só te fez mal na vida? Será que... Imagine você agora. Imagine alguém que te fez muito mal na vida. Alguém que falou muito mal de você, alguém que já lhe desejou mal, que já criou fofoca com seu nome, que já causou problemas, intrigas na sua vida. Essa pessoa mesmo que você está pensando agora. Essa pessoa representa Nínive para Jonas. Agora imagine o seguinte: será que você iria até essa pessoa levando uma palavra de Deus para cura, edificação, libertação da vida dela? Será que você faria isso? Será que você é uma pessoa que faz bem aos seus inimigos? Pense bem, no lugar de Jonas, qual seria a sua reação? Precisamos entender Jonas e nos colocarmos no lugar dele. Veja uma das ordenanças do Senhor Jesus, que está lá em Mateus 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. A forma como tratamos aqueles que desejam mal para as nossas vidas e o que desejamos para elas mostra se estamos ou não alinhados com a vontade de Deus. Entenda uma coisa: você pode estar fazendo a vontade de Deus sem estar alinhado com a vontade de Deus. Lembra de Jonas, que ele fugiu no capítulo 1, foi engolido pelo peixe, no capítulo 2 ele ora pedindo perdão, no capítulo 3 ele vai para Nínive, prega, mas o fato dele pregar para aquela cidade e aquela cidade se arrepender, aquilo não trouxe alegria no coração de Jonas. Jonas ele não gostaria que Nínive fosse salva por Deus. Pelo contrário, ele gostaria que Nínive se perdesse, fosse destruída pelo Senhor. O que nós precisamos entender é que Nínive era inimiga de Israel, logo inimiga de Jonas. Mas o povo que estava naquela cidade também era ser humano como Jonas. Então Deus tinha que fazer algo por aquela cidade. E Jonas não aceitava isso. O motivo da fuga de Jonas foi para que Deus não salvasse Nínive através da vida dele. O que nós precisamos entender e refletir sobre os nossos inimigos é que eles podem nos fazer mal, eles podem nos desejar o mal ou querer o nosso mal. Mas a forma como iremos tratá-los deverá ser sempre conforme a vontade de Deus. Não importa o que a pessoa te fez, não importa o que ela causou na sua vida, a forma como você irá tratá-la e o que você irá desejar para a vida dela tem que ser conforme a vontade de Deus. Agora, fazer isso é fácil? Não, não é fácil. Mas essa é a vontade de Deus. E eu e você precisamos lutar para cumprir a vontade do nosso Deus. Eu e você precisamos lutar todos os dias contra a nossa vontade, contra as nossas dores, contra os nossos problemas, contra as nossas dificuldades para cumprir a vontade de Deus. Porque se eu e você somos servos realmente do Senhor, o que tem que prevalecer em nossas vidas não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus.
Outro fato interessante, nós vamos falar um pouco sobre a qualidade de Deus. Jonas cita algumas qualidades de Deus que devemos nos atentar nesse texto. Vamos observá-las? Olha o que ele diz no texto. Eu sabias que é Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que é sempre paciente e bondoso, que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Esse texto aqui cita 6 características citadas por Jonas em relação a Deus, que é a compaixão, misericórdia, paciente, bondoso, pronto a mudar de ideia e não castigador. Veja que Jonas cita isso, pois ele enxergava isso em Deus e sabia que o Senhor iria agir assim com os ninivitas. Jonas foi para Nínive para pregar, mas levou consigo a mensagem de um Deus que possui essas qualidades e muitas outras. Será que você consegue ver isso em Deus também? Assim como Jonas estava olhando para Deus e conhecia Deus, será que você também conhece o seu Deus e consegue ver que Ele é tudo isso na sua vida e muito mais? Só para você se aprofundar um pouco, nós vamos analisar o significado de cada uma dessas palavras e o que ela implica nisso no nosso Deus. Primeiro, nós vamos falar de compaixão. O que é compaixão? Uma pessoa que tem compaixão ao próximo é aquela que consegue compreender o estado emocional alheio e ter dó de sua condição, desejando que esta consiga superar ou aliviar o seu sofrimento. Deus é o único que consegue entender e compreender a condição humana e o estado em que o homem está. É por isso que a Bíblia fala que Deus tem compaixão de nós. Deus ele consegue olhar para um pecador, para um homem falho, miserável, e ter compaixão pela vida dele. E uma outra característica também de Deus é que Deus é misericordioso. Mas o que é misericórdia? Misericórdia divina é Deus perdoar os pecados apesar das faltas cometidas pelos pecadores. É a libertação do julgamento. Compaixão é entender e compreender a dor do próximo. Mas misericórdia é você agir para reverter a situação. O fato de Deus ter misericórdia de nós mostra o quanto Ele nos ama e sempre está disposto a mudar a condição humana. Só para você entender um pouco a diferença entre compaixão e misericórdia. Compaixão é quando você entende a dor de uma pessoa, compreende a dor dela e sabe o que ela está passando e vivendo. Ponto. Você só entendeu, não fez nada por ela. Você tem compaixão por alguém. Quando você tem misericórdia, é quando você age para mudar a situação. Então Deus, além de compreender, Ele age para mudar a situação. Então Deus tem compaixão e Deus tem misericórdia de nós. Mas o que é também ser um Deus paciente? Uma pessoa que apresenta a paciência, a serenidade e a tranquilidade como virtudes é caracterizada por ser calma, saber esperar e perseverar em suas atitudes. Lembra lá de Eclesiastes capítulo 3? Há tempo para todas as coisas? É assim que Deus age na vida do homem. Deus sabe que existe um tempo para tudo e Ele é paciente. Deus sabe esperar a resposta do homem aos seus chamados e à sua obra. O Senhor é paciente com todos nós. Mesmo em nossas falhas e delitos, Ele sabe a hora certa de agir e sabe também esperar a hora certa de agir na vida do homem pelo homem. Deus é paciente. E todos nós precisamos ser pacientes também. Se nós compreendermos a importância de sermos pacientes na vida, muitas coisas irão mudar em nossa vida. Outra qualidade do nosso Deus que Jonas apresenta é que ele é bondoso. Bondade é uma característica daquele que tem inclinação para o bem. Consiste numa qualidade das pessoas que praticam boas ações. As ações de Deus nas nossas vidas sempre são para o nosso bem e para o melhor para as nossas vidas. O agir de Deus em nós e através de nós sempre será para o nosso bem e devemos crer e acreditar nisso. Qualquer ato que Deus faça na sua vida, entenda e acredite,
Deus está agindo porque Ele quer o melhor para você. Outra característica que Jonas fala de Deus é que ele fala que Deus está pronto a mudar de ideia. Mas eu te pergunto, Deus muda de ideia? Sim, muda. Mas é no sentido de que ele muda a sua atitude conforme as pessoas mudam o comportamento dela. Se você for ver na Bíblia, Deus tem uma passagem interessante que fala do rei Ezequias. Deus manda o profeta Isaías ir até Ezequias e falar com ele para ele aprontar a casa dele porque ele iria morrer. Ezequias vira o rosto para a parede, chora e ora ao Senhor, clamando por misericórdia. E antes que Isaías saísse do palácio, antes que Isaías saísse do pátio, Deus manda Isaías voltar e falar para ele que iria dar mais alguns anos de vida para ele. Deus, ele percebeu mudança no rei Ezequias e mudou de ideia no que iria fazer. A vontade de Deus é uma para o ser humano, e ele permite que o homem tome suas decisões e escolha, mas também que colha isso que ele está plantando. É a vontade de Deus que isso aconteça na vida de muitos? Não, mas ele permite. Mas ele diz também que aquele que mudar, se arrepender e vier até ele, caminhar com ele, muita coisa irá mudar. E a sexta característica que Jonas fala de Deus é que Deus não é castigador. Agora nós precisamos entender uma coisa importante aqui. Esse texto não está dizendo que Deus não castiga. Esse texto está querendo dizer que Deus não tem prazer em castigar. Deus permite acontecer certas coisas na vida do homem. Não porque ele tem prazer em ver um homem sofrer, mas porque permite que o homem receba algumas vezes aquilo que tanto está buscando ou mesmo plantando na vida. Não é da vontade de Deus que o homem passe fome, necessidade, fique enfermo, que o homem seja privado de algumas coisas na vida, que o homem sofra certas coisas na vida. Essa não é a vontade de Deus. Mas pelo que o homem está praticando e buscando na vida, Deus permite. Isso é a permissão de Deus, não a vontade. A vontade de Deus, ela é diferente da permissão de Deus. Por isso, em função do pecado na vida do homem e aquilo que o homem tem feito, Deus permite o homem colher aquilo que ele está plantando. E muitas vezes nós precisamos entender que a palavra de Deus fala que Deus corrige aqueles que amam. E o fato de Deus corrigir um homem é porque Deus está querendo que o homem mude, que o homem não continue seguindo pelos caminhos que ele está seguindo. Por isso eu falo para você que Deus, ele não sente prazer em castigar ninguém. Mas Deus, quando é necessário, ele castiga para que a pessoa mude. Partindo para o versículo 3 e 4, aqui nós vamos ver uma característica um pouco peculiar da vida de Jonas, que é a infantilidade do profeta. A atitude de Jonas perante o Senhor mostra um pouco da sua infantilidade. Mesmo sendo profeta, mesmo sendo usado por Deus, mesmo sendo canal de bênção para muitas pessoas e vendo e presenciando o agir de Deus, Jonas age com infantilidade perante o Senhor e é questionado se sua atitude está certa. Deus estava revelando a Jonas que suas atitudes não eram certas e seu comportamento não era justo. Se Jonas estivesse certo, Deus iria apoiar e concordar com sua atitude. Mas Deus o censurou, pois estava errado em seu agir e pensar. Jonas, como diria, estava fazendo birrinha diante de Deus, pensando que isso ia ajudar em algo, mas na verdade se tornou uma condição de Deus tratar um desvio no caráter de Jonas, que era sua imaturidade. O problema de Jonas é o problema de muitas pessoas hoje em dia. De maturidade na vida. Muitos são aqueles que são imaturos com Deus, no trabalho, nos relacionamentos,
nas famílias e na vida como um todo. Pessoas imaturas só geram problemas e confusão, e o pior é que elas pensam estarem certas nisso, quando na verdade não estão. É o típico da pessoa que diz que ela está certa e ela está dizendo a verdade, mas o que ela não consegue entender é que é a sua verdade e não a verdade da situação. Por isso eu faço 3 perguntas para você nesse momento. Você já agiu com imaturidade em alguma situação que depois você viu que estava errado? Você se considera uma pessoa madura ou imatura? Tem buscado ser uma pessoa madura com todos? A verdade é que Jonas não tinha tratado esse desvio na sua vida, mas Deus iria tratar. Lembre-se que pessoas imaturas algumas vezes não sabem que são e precisam de ajuda e apoio para mudarem. Se você é imaturo, ainda tem chance para mudança na sua vida. Mas se você conhece alguém assim, tenha calma e paciência e ajude essas pessoas, pois pessoas assim precisam de ajuda. Mas é claro, se elas desejarem ajuda para mudar. Entenda isso. Veja um texto que também pode ser usado para refletir nesse assunto de imaturidade. Está lá em 1 Coríntios 13, 11, que o apóstolo Paulo diz. Olha o que ele fala para a igreja de Corinto. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Veja o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto sobre mudança de mentalidade e atitude. Em outras palavras, maturidade. Paulo fala de uma mudança de falar, sentir e pensar na vida das pessoas. Entenda que essa mudança é necessária para todos, e eu e você precisamos refletir sobre isso. Veja o caso de Jonas. Ele não queria salvar a cidade, e Deus queria. E por Deus fazer algo que ele não concordava, ele agiu com choro e vontade de morrer, e Deus questiona ele se essa raiva realmente está certa, o que na verdade mostra que estava errada. Esse desvio de Jonas serve de alerta para todos nós, a vigiarmos nossas atitudes e comportamentos e entender e compreender que devemos sempre crescer e evoluir como homens e mulheres de Deus. Irmãos, uma das coisas mais difíceis nos dias de hoje é a infantilidade. Nós temos homens de 30 e 40 anos que são infantis, mulheres de 20, 30, 40 anos que também são infantis. E isso é um grande problema na casa de Deus. Isso é um grande problema nesse mundo. Pessoas imaturas, infantis, são pessoas que muitas vezes já têm um corpo de adulto, têm uma mente de adulto, mas têm atitudes de criança. A imaturidade de Jonas revela isso. E ele era profeta. E não fique pensando que ele era profeta. Não, irmão. Existem muitos homens e mulheres que podem ser usados por Deus, mas são infantis. E nós precisamos entender e compreender porque isso é um desvio de caráter que precisa ser tratado. O que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto é a mesma coisa que nós devemos refletir sobre a vida de Jonas para as nossas vidas. Quando ele era criança, ele falava, sentia e pensava como criança. Mas agora que ele é adulto, ele parou de agir como criança. Ele precisa agir como adulto e pensar como adulto e ter maturidade para entender. Jonas era para pensar o seguinte: qual é a vontade do meu Deus? É salvar Nínive, então eu vou ser instrumento de salvação naquela cidade e vou abraçar a vontade do meu Senhor. Ponto, acabou. Mas não agir com birrinha, não ficar brabinho, chorando nos cantos. Fica imaginando igual aquelas crianças que se joga no chão e fica debatendo e chorando, querendo convencer o pai. E na verdade, com Deus isso não funciona. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com a verdade e Deus sonda corações. Eu tenho certeza que quando Deus olhou para Jonas, ele viu no coração dele que aquilo ali era imaturidade, infantilidade, que aquilo não era verdade. Deus tem compromisso com a verdade, meus irmãos.
E Jonas, nesse momento, ele não agiu com verdade, porque na verdade ele estava sendo imaturo, mas Deus iria tratar isso. Partindo para o versículo 5, nós vamos ver um pouco sobre a falta de compaixão de Jonas. Jonas, mesmo depois do que Deus lhe disse, saiu da cidade e ficou do lado de fora, longe dela, esperando para ver Deus destruir a cidade. Jonas estava esperando o fim do povo, mesmo tendo observado que o povo tinha se arrependido e deixado os pecados e se humilhado diante de Deus. Jonas não estava agindo com compaixão pelo povo. O fato dele esperar do lado de fora mostra que ele não queria ter envolvimento com esse povo e realmente queria a destruição deles. Jonas, nessa atitude, revela o que estava em seu coração. Jonas, nesse momento, não demonstrou compaixão pela cidade, mas queria ver a destruição deles. Lembra que Jonas disse que Deus tinha compaixão e misericórdia? Pois bem, Deus tinha, ele não. O fato dessa cidade ser inimiga de Israel e ter desejo de invasão ao seu povo e fez ficar preso a mágoas. Desculpe. O fato de Nínive ter invadido Israel algumas vezes, ter feito mal ao seu povo, o fez ficar preso a mágoas e feridas do passado. Jonas foi usado para ser instrumento de Deus para salvar uma cidade gigante. E por causa do que estava em seu coração, não conseguiu aproveitar o agir de Deus através dele. Você tem noção de que esse homem, ele é um dos maiores ganhadores de almas que a Bíblia registra? Ele pregou sozinho numa cidade com mais de 120 mil habitantes. E toda a cidade foi salva e poupada da destruição. E eu não estou falando no Novo Testamento, que tinha o Espírito Santo, o agir de Deus, não. Estou falando do Antigo Testamento. Esse homem chegou lá com a cara e com a coragem e pregou um sermão, e o povo ouviu, acreditou, se arrependeu e foi perdoado. Jonas é um dos maiores ganhadores de almas que a Bíblia registra. Pedro pregou e 3.000 almas aceitaram o Senhor. Jonas pregou e mais de 120 mil almas aceitaram o Senhor. Mais de 120 mil almas foram poupadas e salvas. Apesar dele ter sido instrumento de Deus para salvar esse monte de gente, Jonas não tinha compaixão delas. Existem muitas pessoas como Jonas, que por estarem presas a dores, tristezas e mágoas do passado, não conseguem viver e desfrutar o presente, mesmo se ele for bom. Quem está preso ao passado nunca irá viver o presente da forma como deveria viver e nunca terá um futuro conforme a vontade de Deus. Entenda que você pode ter raiva, rancor, dor, tristeza na sua vida, mas entenda que não tratar isso e viver com isso dentro de você só irá lhe atrapalhar. Por isso, cuide de seu coração, cuide do seu interior, cuide de si. Olha o que Provérbios 4:23 diz. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Marcos 7:21-23 fala, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Assim como o coração do homem, quando está bem, pode gerar as coisas boas, quando o homem está mal, de dentro dele também vai gerar as coisas ruins. Irmãos, uma coisa é certa, quem está com o coração cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de rancor, não tem como o coração dessa pessoa gerar coisas boas. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. O coração de Jonas precisava ser tratado por Deus. E Jonas precisava entender isso. O problema é que ele não entendia. Ele tinha algo no coração que precisava ser tratado. Mas como eu disse, Deus sonda corações.
E quando Deus olha para dentro de Jonas, ele viu que Jonas precisava de tratamento. No versículo 6 e 7, vai iniciar o tratamento de Deus. Deus inicia o tratamento de Jonas através de uma planta. Uma coisa simples, mas muito efetiva. Observando essa passagem, conseguimos ver que Deus sempre irá agir nas nossas vidas visando o melhor, mesmo quando não entendemos o seu agir. A planta para Jonas era algo normal, mas ele não entendeu que a partir dela Deus iria lhe dar uma grande lição de vida e tratar o seu coração. Às vezes, também não entendemos o tratar de Deus nas nossas vidas. Deus cuida, cura e restaura seus servos, e nós devemos sempre confiar nele. Olhando o versículo 8 a 11, que são os últimos versículos, nós conseguimos ver o agir de Deus. Veja, a planta nasceu em um dia e morreu no outro. A planta não era mais importante do que uma vida, mas Jonas não estava entendendo o ensino do Senhor. Jonas, por perder uma planta que conheceu há apenas um dia, pede a morte e desiste de viver, e Deus mais uma vez vem tratar na sua vida. A raiva dele não era pela perda da planta. A raiva de Jonas, na verdade, era por não estar entendendo o agir de Deus. Pense, o que vale mais? Uma planta ou uma vida? O que vale mais? Sua vontade ou uma vida? O que vale mais? O seu ego ou uma vida? Essas perguntas que você está vendo eram as perguntas que Jonas precisava responder e entender. Só que ele não estava entendendo. E é aí que começa o agir de Deus na vida dele. Jonas, ele estava cego e ele precisava voltar a ver. Lembra da palavra do apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4? Olha o que diz a palavra do Senhor. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos se salvem, mas Jonas não estava lembrando disso. O fato de Deus o mandar para Nínive pregar contra o povo era a prova dessa palavra. Porque se Deus quisesse destruir Nínive, para que Deus ia perder tempo? Vocacionando Jonas, mandando Jonas, cuidando de Jonas no barco, cuidando de Jonas no peixe, mandando o peixe vomitar ele na praia, mandando ele pregar na cidade e dizendo para a cidade em 40 dias ela seria destruída. Tudo isso só mostra que Deus não queria destruir a cidade. Deus não queria, mas Deus mandou Jonas lá para mais uma vez mostrar que ele ama. Deus queria salvar Nínive e Jonas deveria ter esse desejo e vontade também. Deus quer salvar, Deus quer perdoar, Deus quer curar e nós devemos entender isso. O que a igreja de hoje precisa entender é que Deus quer trazer o povo para perto dele e nós somos esses agentes e instrumentos de Deus para que isso aconteça. Entenda que Deus vai salvar e perdoar pecadores, ladrões, bandidos, mentirosos, homossexuais, adúlteros, assassinos e tantos mais se Ele quiser e esses se arrependerem. Nós não devemos julgar quem Deus salva, mas se alegrar por Ele salvar quem está perdido. Lembra que a única coisa que faz festa no céu é quando um pecador se arrepende? É porque isso traz alegria ao nosso Deus. Pois quando um pecador se arrepende, significa que ele está buscando mudança de vida para viver conforme a vontade de Deus. E o céu se alegra por isso. A explicação de Deus. Veja a explicação que Deus dá a Jonas. Deus diz a Jonas: então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também muitos animais. A
cidade de Nínive tinha 120 mil habitantes. Desculpa, a cidade de Nínive tinha muito mais de 120 mil. Deus contou cada um deles. Jovens, mulheres, crianças, idosos e tantos animais. Deus apresenta a Jonas a quantidade de pessoas da cidade e o quanto sua ação de pregar essa cidade estava trazendo salvação a 120 mil pessoas. Você consegue entender isso? Um homem sozinho pregou e através dele Deus salvou mais de 120 mil pessoas. Então Deus fala a Jonas que deveria ter pena da cidade, assim como Jonas teve pena de uma planta, a qual ele não fez nada para que ela crescesse, mas Deus fez por aquele povo. Jonas não fez nada pela planta para que ela crescesse, para que ela ficasse grande e que gerasse sombra. Mas quando ela morreu, ele também não participou. Tudo foi Deus. Tudo é criação de Deus. E o povo que estava na cidade de Nínive também era do Senhor. E Deus queria resgatá-los e salvá-los. Jonas foi confrontado por Deus e sem necessidade. Deus apresenta provas do quanto seu amor é grande para com todos. Nínive era a cidade cheia de pecadores, falhos, mas eram pessoas que precisavam de Deus. Por mais que eles fossem falhos e pecadores, eles precisavam de Deus e Deus chegou a eles através de Jonas. Você consegue entender a importância dessa obra missionária? Jonas foi para um povo que aos olhos humanos não merecia salvação, mas Deus queria salvar. E é por isso que Deus enviou Jonas. Um homem conseguiu ser instrumento de Deus para que uma cidade fosse salva. Agora, entenda uma coisa. Deus também pode fazer muito através de você. Deus também pode chegar a quem precisa através de você. Basta você se colocar na posição de ser usado por Deus e ir fazer aquilo que Ele quer que você faça. Entenda que Deus ainda quer salvar, quer perdoar, quer trazer para perto dele e você é esse instrumento que Deus quer usar. Entenda uma coisa, a obra de Deus, ela pode crescer e prosperar se você se colocar na posição de fazer. Jonas foi instrumento para uma cidade, você também pode ser instrumento para uma família, para um bairro, para uma cidade, para um estado. Basta você se colocar na posição e na direção de Deus e permitir Deus te usar como Ele quer usar. Se nós entendermos isso e compreendermos, nós iremos fazer obras maiores do que o Senhor Jesus fez, porque Ele mesmo prometeu e garantiu isso, que os discípulos dele fariam obras maiores do que Ele. E aqui eu encerro esse estudo. Que esse estudo possa falar ao seu coração. É um estudo muito simples, meu irmão. Não quis entrar na abordagem geográfica da cidade, a quantidade de habitantes, o tipo de povo, língua, essas coisas, não. É um estudo simples sobre a Bíblia, explicando a própria Bíblia. Então, que esse estudo possa falar ao seu coração e trazer conhecimento e reflexão para a sua vida. Entenda que você também pode ser o Jonas de hoje, que fugiu da vontade de Deus, que se arrependeu, que foi instrumento de Deus e que ainda precisa ser tratado por Deus. Aprenda que Deus ainda está fazendo a sua obra e vai continuar a obra. Vamos orar? Eu quero orar por você nesse momento e por esse estudo. Pai, abençoe, Senhor, esse que está se dedicando a Deus nesse período para estudar a Tua palavra. A minha oração, ó Deus, é para que esse estudo traga frutos na vida desta pessoa. Ela possa entender e compreender qual é o papel dela nesse mundo e na Tua obra, Deus. Que ela possa se dedicar cada vez mais a realizar o Teu querer e a Tua vontade e que a obra do Senhor possa crescer e prosperar. E que esta vida, Deus, que está estudando esta palavra, possa ser edificado e ser um instrumento em Tuas mãos para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe todos esses que estão se dedicando a esse estudo
É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz. Que você possa entender e compreender que Jonas pode ser eu ou pode ser você. Mas Deus quer